pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui com mais um Pet Art com a Max. Lembrando vocês que toda quinta-feira às 11 horas tem uma aula nova aí no canal. Não só comigo, mas também com outras professoras. E hoje a gente vai ensinar para vocês essa touca, que é uma touca que pode ser usada tanto para quem trabalha com cozinha, culinária, como também para as meninas que trabalham aí em hospitais, centros cirúrgicos, dentistas. Então é uma peça que já tem bastante uso aí, todo mundo gosta muito, é uma peça que dá para fazer super fácil. Nós temos também no nosso canal uma outra aula de touca, que é amarrada, e aí fica aqui mais uma opção para vocês, para fazerem aqui desse outro modelo também, tá bom? Então vamos lá, a gente vai usar hoje o calcador de overlock, que também é uma das peças que a gente escuta aí, muita gente falando, ah, eu comprei, mas não uso, comprei, mas não consigo encaixar, e aí eu vou mostrar para vocês. Esses dois, eles são iguais, né, praticamente o mesmo mecanismo, a mesma forma de prender, só que esse tem essa outra caixinha aqui e esse é mais fino. O que faz o corte é essa faquinha, que ela fica aqui, ó, tá vendo? Essa faquinha, o material dela é vide, é um material que não precisa ser amolado, então tem uma durabilidade grande aí e não precisa de amolação, tá bom? No final nós vamos usar para dar o acabamento. O que eu fiz aqui? Cortei um círculo com um diâmetro de 45, então ó, daqui até aqui ele tem 45 centímetros. Então vocês podem aí ou fazer, eu costumo fazer assim, corto o tecido, dobro ele em 4, né, e aqui seria quadrado, e arredondo essa parte. É a melhor forma de você fazer sem precisar imprimir molde, ainda mais que é um molde grande que não cabe numa folha de sulfite, então vocês mesmos conseguem fazer aí. Essa tira tem 50 centímetros por 6, eu já dobrei ela aqui ao meio, ó, e passei uma costura aqui na ponta, tá? 50 por 6. E a aba, eu vou medir aqui com vocês pra gente não ter risco de ficar sem a medida, ó. Então, essa daqui ela tem 38 por 12, ó, que vai ser a nossa aba, tá? Essa parte daqui, ó, da frente. 38 por 12. Aí vocês cortam, dobra ela ao meio, como eu fiz aqui, e arredonda essa ponta, mas não até o final, deixando aqui, ó, 3 centímetros, pra ela ficar da mesma largura dessa outra parte aqui, ó, que as duas vão se juntar aqui pra costurar, tá vendo? Então, vocês conseguem fazer aí o molde sem precisar de impressão, de nada. Eu costuro essa parte, vou usar aqui o meu passo elástico, geralmente vem o kit assim, ó, que é o vira-viés e o passa-fita. E eu vou usar aqui só o passa-fita. Aqui, o elástico que eu uso é sempre a metade do tamanho da minha tira. Então, se eu tenho uma tira de 50 centímetros, eu vou precisar de 25 de elástico. E aí, entendendo como é feita a montagem dessa peça, você pode alterar os tamanhos. Geralmente, quem tem cabelo muito volumoso, precisa de uma touca um pouco maior, ou se você quer fazer para criança. Então, é legal você entender essas medidas para que você faça aí de outros tamanhos. Então, você vai pegar como se fosse uma pinça, ó, segura, prende aqui, apoia o dedo e vem com a argola até o final. E ele fica bem preso, ó. Não corre o risco de soltar. Isso também é ótimo para passar aí o cordão da calça do filho que escapa. A gente sempre precisa. Uma das pontas eu já vou trazer aqui, ó, e vou prender, tá vendo? Venho com uma costura aqui e passo o zigue-zague. Feito isso, eu trago a outra ponta aqui pra fora, ó. E também passo uma costura pra segurar, sem soltar daqui pra não ter que colocar novamente. Então, vou pra máquina. Essa costura pode ser uma costura bem reforçada. Ó, eu dou retrocesso várias vezes. E deixo sempre uma ponta do elástico pra fora, pra não soltar. Porque às vezes a pessoa faz uma força aí, então eu já deixo essa sobra aqui fora para não correr o risco de soltar, né?
reforço da costura. Então, já preparei a minha aba, preparei a parte de trás. E aqui eu vou dividir no meio. Então, eu posso até dar um pique pequeno aqui. E nessa metade de baixo, eu vou prender o elástico. E na metade de cima, eu vou prender a aba da nossa touca, tá? Então, eu venho com ela aqui na ponta. E aí, eu vou na máquina esticando, ó. Vou puxando e vou franzir ela pra caber aqui. Então, se você quiser também vir aqui do meio, você pode marcar aqui, ó, o meio e vir acertando aqui, ó, fazendo pequenas pregas. Não precisa ter o tamanho exato. Eu gosto de prender um meio, uma ponta aqui, ó. Mas peraí que eu prendi ela é fora, não dentro, ó. Aqui fora. Marcar o meio e vou prender aqui. Prendi o meio aqui, porque quando ela não vai ter forro, então quando a gente virar vai ficar o acabamento pra cá. Pego essa ponta, prendo aqui também, ó. E prego essa ponta e vou até o outro meio. E aí, agora eu sei que essa parte aqui eu vou precisar encaixar ela aqui. Então, eu venho franzindo, ó, e acertando ela aqui. Esse franzido daqui não precisa ficar um franzido uniforme, porque ele vai juntar com o elástico, tá? Quando a gente for pra máquina pra costurar, você vai puxando e vai acertando. Essas pregas daqui, sim, precisam ficar uniformes. Eu costuro do meio pra lá e do meio pra cá. Vamos lá na máquina, que daí fica mais fácil de explicar. Ó. Acerto, divido o meu tecido aqui e vou fazendo as pregas. O elástico, você precisa esticar ele na hora que vai costurando, ó. E aí ele vai pegando as pregas e o elástico junto, ó. Vendo? Ó, ela tá formando aqui e quando eu estico, ela já fica mais aberta. Então, eu vou trabalhar sempre uma mão aqui atrás segurando, ó, pra me dar estabilidade, e a outra mão acertando aqui essas minhas preguinhas, ó. Não preciso ir até o final, eu deixo sempre um pedaço sem costurar. Agora eu vou costurar o outro lado aqui. Eu deixo sempre essa ponta sem costurar, porque é o que a gente vai emendar aqui depois. Vamos de novo na máquina. Acerto mais ou menos aqui. Distribuo o meu tecido, né? Se tá certo. Essa minha outro lado já tá costurado e eu sei que o que ficou aqui é o que eu vou precisar distribuir, ó. É uma touca que fica bem fofa em cima pra quem tem cabelo mais volumoso ou menos consiga usar sem problema. Então, eu já fiz aqui a minha parte de trás, tá vendo? Quando eu viro, ela já tá toda franzida. E lembra que eu falei das pregas, ó, elas não ficam aparentes. Agora eu vou costurar essa parte aqui. Então, é a minha aba pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, ó. A aba precisa ficar com a parte reta pra baixo. Então, eu venho aqui, dobro no meio de novo, dou um pique, acho o meio da minha touca, a parte de cima, né?
que já tá acertada. E agora eu venho aqui, ó, e vou colocar, ele vai ter que costurar assim, então eu coloco assim, pra ele emendar aqui com essa outra ponta. Por isso que eu deixo sempre uma parte ali sem costurar. É importante porque senão na hora do fechamento, vocês vão precisar tirar aí descosturar, né, essa pontinha. E aí agora a mesma coisa do outro lado. Eu vou prender ela assim para quando eu desvirar, ela ficar da forma correta. Tá? Essa sobra de elástico que fica, depois quando a gente for acertar tudo no final, a gente já tira uma vez. Aqui também é bem importante reforçar essa costura. Ó. Então eu tenho aqui essa faixa. Eu vou... Deixa eu só tirar aqui o excesso de linha. E aí, novamente, nós vamos colocar no direito. Já marquei o meio, lembra? Aqui. E eu encaixo o meio aqui. E agora, eu vou fazer as pregas, essas daqui, que ficam certinhas, tá vendo? Ó? Então, eu fiz sempre pra dentro, ó. Mandando pro centro. Então, eu faço a primeira pra dentro aqui, ó. Ponho um alfinete. E aí, de acordo com o tecido que eu tenho, eu vou distribuindo aqui. Venho e faço uma aqui mais pro final. Aí, eu fiz todas voltadas pro centro. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, aqui eu deixei um espaço maior aqui no começo e depois fui fazendo as pregas, ó. Aqui eu faço a mesma coisa. Meço mais ou menos o espaço que ficou aqui e faço uma prega voltada pro centro, para elas se encontrarem. E aqui eu vou fazendo várias outras pregas menores. Isso também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer franzido, como a gente já mostrou aqui algumas peças com o calcador de franzir, você também pode franzir toda essa parte e colocar. Eu gosto de fazer ela assim porque essas pregas dão um suporte e ela acaba ficando certinha na cabeça, armadinha, bem bonita. Tá vendo? Então ela já tá toda alfinetada aqui, ó. Vou virar pra ficar mais fácil, ó. Toda alfinetada. Agora eu vou lá e faço uma costura. Nessa hora é importante usar o alfinete da maneira correta, deixando ele bem certinho e usando esse alfinete próprio para costura, para patchwork, para você não precisar tirar. Porque senão você vai vir tirando e aí as pregas podem ficar desreguladas. Então é importante ter esse cuidado na hora de alfinetar. Vou tirar aqui toda os meus alfinetes. E eu tenho a nossa touquinha aqui pronta. Ó. E ela fica armadinha assim na frente, mais lisa. E aqui atrás, para as meninas que tem cabelo grande, precisa trabalhar com ele preso também, dá pra usar tranquilo. Como tem o elástico, serve para qualquer tamanho. E a gente fala, ficou super legal, mas e dentro? Vai deixar esse acabamento assim, não? Isso aqui, depois quando você lava a peça, o tricoline tende a desfiar, porque ele não tem nenhuma costura. E aí, para esse tipo de peça que não tem o forro, é que a gente usa a overlock. Para quem não tem overlock, a gente vai usar o calcador do overlock. Vou mostrar aqui para vocês, tem um vídeo nosso, que os meninos vão deixar o link aí, que você consegue ver certinho a explicação de como colocar o calcador de overlock, o link vai ficar aí. Eu vou usar esse aqui. Então, eu venho, tiro o meu calcador da máquina.
fazer isso em toda a volta, ó, nós temos o que tiver mais na costura, ela vai tirar e vai fazer o acabamento aqui em zigue-zague, tá? Lembra de clicar no link aí para ver o vídeo da colocação do pé certinho, e aí vai fazer todo o acabamento, e você tem a sua touca aí, seja para culinária, para os dentistas, para as enfermeiras. E essa foi mais uma dica, mais uma aula, e espero vocês na próxima semana.